Olá, tudo bem? Por meio deste vídeo, nós vamos explorar o tema como aplicar o método de estudo bíblico. Então, como nós podemos aplicar o método mais simples de estudo bíblico? Vamos aqui. Primeiro, nós estudamos no vídeo anterior, que está aí no canal, você pode procurar, acerca dos 4 passos básicos para interpretação. O primeiro é observar, o segundo, interpretar, o terceiro, correlacionar e, por último, aplicar. Alguns livros vão trazer somente 3, observar, interpretar e aplicar, mas eu particularmente acredito que você não tem como interpretar a escritura sem ela mesma. Sempre haverão verbos ou versículos, que podem nos ajudar a entender aquele texto em questão, principalmente se nós estamos tratando de versículos do Antigo Testamento. O Novo sempre nos ajudará a explicar. Como a Bíblia é uma revelação progressiva, sempre haverá fatos antes ou depois daquele evento que nos elucidarão, nos iluminarão, nos ajudarão a entender melhor o que está ocorrendo ali. Então acredito que observar, interpretar e aplicar precisam também de correlacionar, ou seja, há outros versículos que nos ajudam a entender este verso. Então, basicamente, neste vídeo, eu gostaria de explorar a análise de versículo. Dentro da análise de versículo, quando nós usamos o primeiro passo do nosso método, nós compreendemos acerca da observação. E observar é verificar quais são os contextos que circundam o nosso texto. Quais são os limites que estão ali implícitos ou explícitos, que estão sendo fornecidos a nós pelo próprio contexto do verso. E como nós podemos saber esses limites? Há ordens ali, há comparações, há metáforas, há uma narrativa, né? Aquilo ali se está expressando para nós uma narrativa ou é uma poesia. A forma do texto, como é que ela está organizada, descrevendo uma história, ou está descrevendo um personagem especificamente, ou é uma linguagem poética, como, por exemplo, Eclesiastes, ou como, por exemplo, os próprios Salmos. Então, o próprio contexto nos fornecerá esse limite. Segundo, quando nós vamos para o passo da interpretação, nós precisamos, então, escrever o trecho em questão com as nossas próprias palavras. Então, ao você escrever com as suas próprias palavras, busque expressar o que o autor está expressando. O que o autor está expressando, busque expressar com as suas próprias palavras. Desta maneira, você buscará alcançar a ideia principal, né? A ideia central que o autor está ali expressando. Então, ligue todos os versos. Se forem muitos versos, ligue todos os versos de modo que formem uma grande ideia. O que é essa grande ideia? É o tema, é a essência, do que nós estamos tratando ali, ou seja, é a ideia central. Na parte de, já vimos observar, interpretar e agora correlacionar. Há outras referências bíblicas que nos ajudarão nisso? Então, correlacionar é justamente buscar outras referências que nos ajudarão neste processo e nos iluminarão. Na parte de aplicação, após você ter observado se há verbos que indiquem uma ação, se há substantivos que nos levem a pensar acerca da doutrina, fatos, nesses fatos, exemplos negativos ou positivos, em cima disso, você vai fazer o quê? Tópicos relacionados à sua própria vida. E você pode fazer também em forma de oração, tomando uma decisão diante da ideia central, diante da lição que você tirou para a sua própria vida. Bem, pessoal, de maneira básica, nós vimos aqui o nosso estudo de como aplicar o método simples de análise de versículos. Até mais, curta o canal e compartilhem. Um abraço!